Sim, verso 8 de Apocalipse, para terminar aquela parte que nós todos se prostraram diante de Deus, ali diante de Jesus, aliás. Apocalipse 19, verso 4, vamos só ler esse versículo. Apocalipse 19, verso 4. Apocalipse 19, verso 4, onde diz ali, isso, o verso 4, ó, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, amém. Saiu uma voz do trono, exclamando, dá louvores ao nosso Deus, todos os servos, os que os temeis, todos deveriam dar louvor e se prostrar diante de Jesus, diante de Deus, e diante do Cordeiro. Apocalipse 5, verso 6. Vamos lá para Apocalipse 5, verso 6. E aí é legal porque enquanto todos estavam prostrando, se prostrando e adorando o Senhor, então vi no meio do trono dos 420 entre os anciãos de pé um cordeiro como tem sido morto. E a gente falou sobre isso. Mas cada um desses, é, dos 24 anciões, no verso 8, cada um tinha uma harpa, né? uma, 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 uma pipa, né? Tipo uma guitarra que era usado lá, uma guitarra, né? Tipo uma guitarra assim. Apocalipse 14, 2, vamos lá para Apocalipse capítulo 14, 2. Então, todos tinham esse instrumento musical. É legal porque quando a gente vai ver isso, até esqueci de anotar, 14, verso 2, ah, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que eu vi era como de arpista, quando tange sua harpa, né? Então, assim, a, ouvir a voz de Deus é ao mesmo tempo assustadora, como também traz uma paz, assim, é harmoniosa, é delicada. Os instrumentos musicais é algo bem interessante, porque a gente olhar na palavra de Deus, até lembrei, em Gênesis capítulo, quer ver? Ah, Gênesis capítulo 4, né? Ah, o verso 21, Gênesis 4, 21, o louvor, o louvor não, os instrumentos musicais, é legal porque, olha o verso 21, né? O nome de seu irmão era Jubal, e esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, né? E Jubal foi o pai aí, a partir, eu acho que ele que ensinou a questão do instrumento musical e, e é descendência de Caim, não foi nem descendência de Sete. É, essa questão dos instrumentos musicais, a gente vê na palavra de Deus, em 1 Samuel, quando Davi tocava para que o espírito mal saía de Saul. Então, Davi vinha com a harpa e tocava, e aí o pai Saul, lá, o pai de Jonatas, né, se acalmava e o espírito maligno saía dele. Eliseu, quando ele foi chamado para falar sobre a invasão à Síria, ele chamava um tangedor que ficava tocando. Então a gente vê que essa questão da arte, os instrumentos musicais, o louvor, ele tem esse poder.
A música, não o louvor em si. O louvor também, mas a música, ela tem isso, né? Os instrumentos musicais, essa questão da batida, o ritmo influencia a, a, a pessoa quando ela ouve uma música. Aí tem vários estudos, né, sobre essa parte da música que dava para mostrar na palavra de Deus e o quanto isso influencia na hora da adoração o instrumento musical, né? Além da harpa que eles tocavam, e lembrando esse texto, ele lembra muito de Gideão, quando ele vai lutar contra ali, os midianitas. O Gideão ele tem na mão os 300 dele, né? Uma trombeta ali, uma corneta, né? Então tem um outro instrumento musical para a guerra que ele utilizava ali junto com um jarro de barro e uma tocha, né? Aqui eles têm essa harpa e taças de ouro. Essas taças de ouro, no verso 8, é como se fossem tigelas, né? E elas eram usadas para ferver alguma coisa ali. Número 7, vamos lá para número 7, 13. Números capítulo 7, verso 13. Então, grava aí esses textos, né? Depois eu ponho lá na apostila, preciso pôr essa questão dos instrumentos musicais, quem inventou, como é que era a influência dela na, na vida das pessoas. Alguns dizem, e talvez você já deve ter ouvido falar isso, que Satanás era líder do louvor lá no céu, tudo, mas isso não tem base bíblica para isso. Os textos que falam sobre ele é que ele guardava o jardim do Éden, ele sendo um querubim. é, não tem nenhum texto que fala sobre essa questão do louvor aí, né? Então, só para... Às vezes alguém fala tudo, mas não tem base bíblica para isso. Então, ó, número 7, verso 13, a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata e 70 ciclos, segundo ciclo no santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Então, todas as tribos ofereciam para a construção do tabernáculo e usava essa tigela. Foi mais ou menos a palavra do hebraico ali, esse mesmo, né? A fiale, o fiale, é a mesma palavra ali no grego, né, para usar essa questão da tigela. Na Septuaginta ela coloca mesmo, na verdade, é a mesma palavra na Septuaginta. Então ali era uma tigela que eles guardavam a, as orações, né, segundo primeiro Reis, Zacarias 9:15, de primeiro Reis. Vamos para Zacarias 9:15, né? Zacarias capítulo 9:15. Zacarias 9, o verso 15. Então, ó, o Senhor dos Exércitos os protegerá, eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, né, e ficarão ensopados com o canto do altar. Essa é a ação de Deus lá para defender o povo de Israel e tudo, o povo santo de Deus, né? Aí ele vai salvar o rebanho e ele fala dessa bacia do sacrifício, essa mesma tigelinha que cortava, degolava o animal e ficava com uma bacia para pegar o sangue que caía, e aí enchia essa tigela com o sangue e depois aspergia no tabernáculo, né, na Arca da Aliança. E aí nós vimos que não só essas taças de ouro
que traz a realeza, que traz algo mais puro, dentro dela havia as orações. O verso 8 ele diz, né, a, a harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse incenso aí, se a gente cheio de Levítico 16, 12, vamos para Levítico 16, 12. Levítico 16, 12, é, nós já falamos uma época sobre incenso, sobre fogo estranho. Nadab e Abiú ofereceram incenso errado, né? Os filhos de Arão e acabaram morrendo. Levítico 16, verso 12, tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu, ou seja, no Santo dos Santos. Então, o incensário é tipo aquele churrasquinho de praia, né? As brasas ficam embaixo e ele vai queimando ali o que você põe em cima e aí trazia esse aroma agradável no ambiente e tinha o tipo, é, a, a, as flores que deveriam ser utilizadas nesse incenso. Números vai descrever bem isso aí. Salmo 141, verso 2. Salmo 141, verso 2. É, Salmo 141, o verso 2. Isso aí, ó. Suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos, como oferenda vespertina. Então, tudo que a gente faz diante de Deus, assim, nos conecta diante de Deus e com Deus. A oração tem esse poder de a gente despertar e agradecer a Deus, pedir pelo dia, orar e clamar ao Senhor. Essa conexão nos ajuda a vencer. Deus veio para todos. E por isso que a gente vê nesses dias muitos acabam vivendo um momento de depressão e